Graças a Deus, irmãos. Vamos refletir na palavra de Deus no dia de hoje, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versos 3 em diante. Atos, capítulo 1, versos 3 em diante, diz o seguinte: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando de coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer este tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos e pelas bênçãos que tem concedido a cada um dos teus servos, das tuas servas, como também te agradecemos pela proteção, ó Pai. Continue protegendo cada um dos irmãos, das irmãs, do maior ao menor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abre os nossos corações e as nossas mentes para aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Então, no texto que se segue, né, do capítulo de Atos, a gente vê aí sobre a ascensão do Senhor Jesus logo depois da sua morte. Certamente, do mesmo jeito que nós o vimos subir, certamente iremos vê-lo voltar. Ele prometeu, ele fez essa promessa a todos os crentes fiéis que permaneçam fiéis a ele até o fim. Então, esses textos nos fazem lembrar de uma família. Uma família de um pai, uma mãe e seus 2 ou 3 filhos, né? E estes estavam agitados porque seu pai precisava viajar e ausentar-se de seu lar por alguns dias. Então, alguns preocupados, outros estavam tristes, mas era necessário haver a partida daquele pai naquele momento para que ele pudesse resolver algumas coisas. Mas, de repente, o pai avisa que está voltando, né? Então, todas aquelas famílias se alegrou, tudo se acalmou, a tristeza ali passou. Era assim que o pai chegou, tudo foi alegria, foi abraço, foram beijos, cheiros, né? E este pai também ficou super contente porque os seus filhos souberam se comportar na sua ausência, seguiram as suas orientações, seguiram os seus ensinamentos. Então, teve orgulho de ser pai daquelas crianças. E aquelas crianças tiveram orgulho de recebê-lo. Por causa do seu bom comportamento, né? Aqueles filhos ficaram orgulhosos e contentes e não se envergonharam de receber e encontrar com seu pai. Então, aquilo ali, para eles, foi um momento muito especial, um retorno muito especial, porque todos estavam preparados para receber o pai.
E nós? Estamos nos preparando? Temos nos preparado diariamente para receber Jesus Cristo em nossas vidas? O retorno dele? O texto bíblico de Atos, verso 3, diz que os últimos 40 dias foram dias de alegria plena, muito estimulante para a vida dos discípulos. O seu mestre amado Jesus Cristo, ele havia morrido, mas havia ressuscitado. Estava entre eles. Então o Senhor tinha morrido numa cruz. A morte da cruz era uma morte muito dura naquela época, muito difícil, e em especial para o Filho de Deus, que era santo, que não conhecia o pecado, que tinha um excelente relacionamento com o seu Pai. Mas, por amor de nós, por ele amar cada um de nós, ele se entregou voluntariamente, dando a sua própria vida por você e por mim. Então, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele em nenhum momento desejou que a sua criação morresse. Deus diz que todos pecaram, né? Todos pecaram. Mas Jesus amou a cada um. Amou de forma especial. Ele não precisava morrer, ele não merecia morrer, mas ele, por seu grande amor para conosco, sofreu por tudo. Conheceu a nossa dor, conheceu o nosso pecado, conheceu o nosso terror, porque nós não tínhamos condições de suportar. Ele passou por tudo aquilo, por amor a mim e a você. E hoje, ele está aqui, ele está vivo entre nós. Quando os seus discípulos compreenderam que Jesus havia ressuscitado dos mortos, eles ficaram muito alegres. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, diz: antes de tudo vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu para nos salvar. E hoje ele ressuscitou, está ressuscitado dentre os mortos. Ele trouxe alegria de volta aos seus discípulos que antes estavam tristes. Então no verso 3 ele diz o seguinte, que os discípulos de Jesus viram que ele estava vivo durante aqueles 40 dias. E durante aqueles 40 dias foram muitas alegrias. Foram muitas conversas, foram muitas orientações. E o texto da Bíblia, lá em Lucas 24, 38, 48, diz que Jesus se apresentou a eles. Jesus disse, por que estão preocupados? Por que estão tristes? Eu estou aqui com vocês novamente. Então não se preocupem, não se fiquem perturbados. Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés. Sou eu mesmo, Jesus Cristo. Apalpai-me. Não tenham dúvida. Ele diz isso na sua palavra. Mostra-lhe as mãos, mostra-lhe os pés. E houve muita alegria entre seus discípulos. E Jesus pergunta a cada um deles, o que tendes para comer? E eles comem juntos, na presença deles. Ali, todos juntos se alegraram com Jesus, porque ele havia ressuscitado, ele havia voltado. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Ele respondeu, não vos compete saber. É possível que os discípulos tivessem esquecido de que Jesus havia lhe dito que era necessário a sua partida, que era necessário ele ir, a fim de vos preparar lugar, para estarem com eles ali, para depois que ele pudesse voltar. Jesus conforta aqueles seus amigos, não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então Jesus conforta ele, com aquela pergunta. Então disse Jesus, ele só respondeu o que eles precisavam saber.
Não se preocupe, não se turbe. Se credes em Deus, crede também em mim. Então devemos acreditar, devemos permanecer confiando, acreditando que tudo que o Senhor Jesus nos prometeu, certamente Ele fará. Continuando o texto, Jesus prometeu enviar de Deus o Espírito Santo para eles, lá nos versos 4, 5 e 6. Ao confirmar aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para viver neles, a fim de ajudá-los e ensiná-los, né? O Espírito Santo de Deus viria, né? O Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode ver e que o mundo também não pode receber, porque ainda não receberam o Filho de Deus como seu Salvador, como seu Redentor espiritual. Então, por isso que o mundo não pode ver o Espírito Santo de Deus. O mundo não conhece e nem vai receber. É algo especial, reservado a todos aqueles que o receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, que escolheu viver uma vida diferente todos os dias, que escolheu viver uma vida de obediência ao Pai Celestial. Por isso o Senhor relembrou os seus seguidores de que ele deveria ficar ausente por algum tempo. Mas essa ausência, a gente precisaria continuar nos preparando, ensinando a sua palavra a outras pessoas, guiando outras pessoas a se encontrar com Jesus, para que elas também recebam o Espírito Santo de Deus. E quando terminou de falar, Jesus subiu aos ares, diante dos olhos de todos. Imagine a surpresa dos discípulos. Jesus desapareceu entre as nuvens, ele partiu, ele voltou ao Pai. Embora tivesse dito que ia partir, mas nós nunca estamos preparados para partir. A partida é sempre dolorosa. Mas Jesus vai voltar para buscar os seus e vai nos levar para viver com Ele nos céus. Mas será que vai ser uma grande alegria para você a volta de Jesus? Você tornou-se filho de Deus. E aos que ainda não se tornaram, precisam tornar-se. A você que tornou-se filho de Deus, precisa andar com Ele, viver com Ele, permanecer nele. Continuar firme nele e jamais se afastar do Senhor Jesus. Então a gente precisa continuar fazendo a obra dele, se afastando das coisas erradas do mundo, né? Olhando sempre para a cruz de Cristo. O nosso alvo é a cruz. E com o alvo na cruz, a promessa de que ele vai voltar e levar-nos para um lar celestial. Depois das nuvens, né, se esconder à vista dos discípulos, eles ficaram olhando o céu, admirados, e 2 anjos aparecem e se puseram ao lado deles. E os anjos dizem, né, a este Jesus que viste partir, ele irá voltar. E quando Jesus voltar? Nas nuvens, nos céus. Embora ninguém saiba o dia, a hora, você vai estar preparado? Então, busque sempre a palavra de Deus. Ler a palavra, orar, cantar, né? Pedir perdão pelos seus pecados. Buscar sempre fazer o que é correto diante de Deus. Se ninguém estiver vendo, continue fazendo, porque você está vendo, o Espírito Santo de Deus está vendo, ele vai estar ali com você, lhe acompanhando. Então você precisa mais do que nunca continuar fazendo o que é correto aos olhos do Senhor. Talvez hoje, em tudo que você fizer, pergunte, é isto que eu quero que Jesus me ache fazendo? O que é que você quer que Jesus lhe ache fazendo quando ele voltar? Reflita um pouco, pense um pouco, né, sobre essas questões. O que é que você quer que Jesus lhe encontre fazendo quando ele voltar?
Jesus pode lhe dar forças, certamente, porque ele prometeu que tudo quanto pedires a ele, certamente ele fará. E os discípulos foram esperar pelo Espírito Santo de Deus em Jerusalém. E o Espírito Santo os capacitaria para continuar, fazendo a obra, para que não ficassem envergonhados do Senhor Jesus, para que eles pudessem trabalhar confiantes no Senhor em todos os momentos. Então, os discípulos se encheram de alegria com a promessa de que Jesus voltaria e voltará para cada um dos seus filhos, para cada um das suas filhas, dos seus servos. Então, com as mãos, o que a gente pode fazer com as mãos? Com as mãos a gente pode ajudar para o bem. Com os pés a gente pode ir, Com os olhos a gente pode ver. E com os ouvidos a gente pode ouvir. Então, com as mãos a gente pode espalhar, com as mãos e os pés, a semente de Deus, a palavra do Senhor. Com os olhos, Os olhos é para ver aqueles que precisam receber a semente do Senhor Jesus, as terras férteis para a plantação. Os ouvidos para ouvir o que é correto e com a boca para proclamar que Jesus foi na cruz, que ele morreu e que ele ressuscitou e que ele vai voltar. Então a gente precisa entender que o Senhor Jesus ele vai voltar na hora certa, no momento certo, do mesmo jeito que os discípulos viram subir. Todos nós, se estivermos vivos, vamos vê-lo descer com grande glória. Que nós possamos confiar, jamais nos afastar e sempre aguardar a volta de Jesus Cristo, com fé, com amor, pregando a palavra, louvando, orando e testemunhando do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada irmão e cada irmã no dia de hoje. Que possam continuar firmes e fortes, orando ao Senhor. Que tudo isso daqui a pouco vai passar. E a grande igreja do Senhor Jesus vai se reunir logo, logo, para louvar e engrandecer no grande coral na casa do Senhor. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.